amada Igreja, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos somos bem-vindos à casa do Pai, bem-vindos à casa do pão, onde nos alimentamos do pão vivo que desce do céu e, sobretudo, também onde nos podemos saciar a nossa sede, porque Jesus é a fonte da água viva. Diz assim o Salmo 107, no versículo 1, 2 e o versículo 43. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E o versículo 43 diz assim: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém. Porque Jeremias escreveu, no seu livro das Lamentações, se não fora as misericórdias do Senhor, certamente já teríamos sido consumidos. Dou graças a Deus por podermos ainda livremente estarmos na casa do Senhor. E oro para que todos aqueles que porventura não estão presentes e possam assistir ao vídeo sejam abençoados. Nosso Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, Senhor. Queremos render a Ti, Senhor, a nossa gratidão em nome de Jesus, por podermos assim vir à Tua casa, Senhor, para estarmos presentes como corpo, como igreja, somos lavados pelo sangue de Jesus, prontos para sermos edificados e pela Tua palavra, mas também, Senhor, apresentarmos diante de Ti o nosso louvor, que é o fruto e o sacrifício dos nossos lábios, para que ele chegue até ao trono da Tua graça como cheiro suave e agradável às Tuas narinas. Por isso eu peço uma bênção, Senhor, para aqueles que separaste esta manhã, Senhor, para ministrarem o louvor e a Tua palavra. Agradeço ao Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está sob a responsabilidade da diaconisa da Igreja, Elizabeth, para que o Senhor possa realmente abençoar os nossos corações e vamos abrir o nosso coração, vamos dar ao Senhor o fruto, o sacrifício dos nossos lábios, que é o nosso louvor ao Senhor. A paz do Senhor. Nós damos graças a Deus, podemos estar na casa do Senhor, podemos ter estas portas abertas e louvarmos ao Senhor livremente, como já foi dito esta manhã. Realmente é uma bênção. É uma bênção que nós ainda podemos usufruir. Que a igreja não é estas quatro paredes, somos nós, mas temos um local com que ainda nós podemos reunir sem qualquer problema. E é um motivo de gratidão todos os dias ao Senhor. Se calhar não valorizamos aquilo que devíamos valorizar, e poderemos valorizar só quando já não tivermos esta oportunidade. Por isso não vamos deixar ou esperar para quando não tivermos a oportunidade e sim valorizar estes momentos em que podemos estar na presença do Senhor livremente. Amém, irmãos? Amém. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e que vou pedir ao nosso pastor para que realmente possa orar ao Senhor e que o Senhor Jesus nos possa cobrir com o seu precioso sangue esta manhã. Aleluia, Senhor. Uma vez mais, Senhor, vamos a Ti, Senhor, e levamos a nossa voz até ao trono da Tua graça. Aleluia, Senhor. A cobertura do Teu sangue, Senhor. Amém, Senhor. Cobre-nos com o Teu precioso sangue, Senhor. Senhor, nós gostamos de lava-nos, Senhor. O preço muito alto, o preço de sangue derramado na cruz de Calvário. Oh, Senhor. Não tem autoridade de entrar em ousadia, entrar neste espaço. Amém. Porque este espaço é terra santa. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Não num nome qualquer. Estamos reunidos no nome de Jesus. Aleluia. Aceita então, Senhor, esta nossa oração com gratidão. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 32 até ao versículo 2 do capítulo 5, diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Foi pago este preço por cada um de nós.
porque cada um de nós podemos agora chamar-nos uns aos outros irmãos e vivermos como irmãos. E precisamos cada vez mais de vivermos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como um irmão, como uma irmã. Cada vez mais, porque o Senhor pagou este preço. Por cada um de nós, por aqueles que estão lá fora. Não nos deixemos perder com aquilo que não vale a pena na nossa vida. Não nos deixemos consumir por aquilo que não vale a nossa atenção. Porque aí estamos a perder tempo. Em vez de estarmos a louvar ao Senhor com o nosso coração, estamos a deixar raízes no nosso coração ser criadas. E o que nos afasta do Senhor, deste verdadeiro amor. Amém? Por vivermos em harmonia com o Senhor. É bonito o que acabámos de dizer. Dizê-lo assim da nossa boca. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Mas pela maior, assim, basta só uma faiscazinha. Já escorregamos. Quando louvamos ao Senhor, oramos,
tenhamos atenção àquilo que dizemos, irmãos. Sejamos realmente uns para os outros. Porque precisamos de o ser. Vivamos menos a nossa vida individual e vivamos mais como igreja. Quando alguém precisa, podemos contar com o irmão. Em oração, seja no que for. Seja no que for. Mesmo que nos dê trabalho, mesmo que envolva o nosso esforço. Porque muitas vezes nós queremos ajudar, mas quando vem e envolve esforço, é quando menos queremos. Não tenho tempo, tenho a minha vida, não posso. Sejamos mais uns para os outros. No temor do Senhor. Graças, porque ainda no capítulo 5 de Efésios, de 3 a 4 diz: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vás ou chocarrices. Peço desculpa, irmãos. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Gratos, independentemente das circunstâncias, gratos ao Senhor, em tudo. No meio das nossas lutas, das nossas aflições, gratos ao Senhor. Porque Ele pagou um preço tão alto por nós, nos amou, de uma maneira que possamos nós aprender mais e mais deste grande amor. Sejamos gratos ao Senhor, porque aquilo que Ele pagou por nós não há comparação aos nossos problemas e às nossas dificuldades. Graças, Senhor. Louve de coração, irmã, esta manhã. Não louve, não diga e depois chega lá fora e parece que já se esqueceu daquilo que disse ao Senhor. Seja grato de coração. Amém? Amém. Ante
Jesus. Levanta a sua voz em oração e diga ao Senhor: graças, Senhor. Agradeça ao Senhor esta manhã. Não tenha vergonha de levantar a sua voz, irmão. O que é que custa dizer obrigada, Senhor, pela minha vida? Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que são imensas, Senhor. Renovam-se a cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que nós temos ao nosso lado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Senhor. Por estas portas que estão abertas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós todos os dias, Senhor. E continuarás, Senhor, a cuidar de nós, Senhor, até o resto das nossas vidas, Senhor. Seja grato ao Senhor, irmão. Obrigada, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor. Nós Te damos graças com todo o nosso coração. Em louvor a Ti, Senhor. Aceita, Senhor, realmente a nossa gratidão no Teu trono. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor. Que seja, Senhor, de coração, que seja de coração a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti esta manhã. Pois Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Continuando a louvar ao Senhor, segura na mão de Deus. É esta a nossa esperança, é esta a nossa confiança. Porque temos uma mão sempre pronta, sempre estendida para nós. Mesmo quando muitas vezes a nossa cabeça está a olhar para o chão. E a mão dele está lá, dizendo: segura na minha mão. Desta vida
Já viu quão bom? Jesus prometeu que nunca mais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Vai em frente. Siga em frente, irmão. Independentemente do que esteja a passar neste momento. Porque se estiver com a sua mão segura na mão do nosso Deus, não irá cair. Quando nós caímos, significa que a nossa fé não está a ser a suficiente. Ou neste caso nem existe, porque o Senhor diz que a fé, mesmo que seja pequenininha, nós alcançamos. Então significa que se nós realmente caímos, é porque então a fé é um fé. Lembre-se que Jesus nunca o deixará. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 8 e 9 e 16 e 17. Eu gosto muito deste versículo que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não somos destruídos. E no 16 diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. É tão bom. Maravilhoso. Nós somos uns felizardos porque temos o nosso Senhor Jesus. Aceitamos-lo como nosso Salvador e temos um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, que não há nada. Não há nada. E é isto que nós devemos viver. Não há nada que nos possa abater. Por muito tristes muitas vezes estejamos, porque aqui diz abatidos, mas não somos destruídos em nada. Por muito que o inimigo tente o fazer, anda ao nosso redor e quanto mais estamos perto do Senhor, mais Ele quer apanhar-nos e quer nos destruir. Mas lembre-se, temos um Deus todo-poderoso, maravilhoso, forte, à nossa frente, atrás de nós, nos nossos lados. Amém? Por isso louva ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Se calhar é isto que precisamos mais e mais. Porque não é só vir cá, vou tirar semente para o Senhor. Mas depois nas nossas vidas, esquecemos. Não, perto quero estar, junto aos pés do nosso Deus. Em todos os momentos da nossa vida, nos nossos trabalhos, nas nossas correrias do dia a dia, estejamos perto do Senhor. Amém?
Louvemos ao nosso Deus, adoraremos ao nosso Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, para alcançarmos a salvação, alcançarmos o perdão, alcançarmos a união. Aleluia. A palavra está com o nosso pastor. Eu vou pedir a um irmão ou uma irmã uma oração sobre a minha vida, sobretudo pela palavra, que o Senhor de facto me dê forças para entregar a mensagem que Ele colocou no meu coração. Estou a pedir isto porque não estou abatido, não estou desanimado, antes pelo contrário, mas em termos de saúde hoje sinto-me muito frágil e por isso eu peço a vossa oração. Um irmão, ore por mim, faz favor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, pois Tu és aquele que nos sonda, conhece a intenção das nossas ações e conheces, Senhor, cada palavra que vamos dizer mesmo antes de as proferirmos, Senhor. Abençoa, Senhor. Unge o Teu servo com a Tua bendita palavra, Senhor, e que seja realmente o veículo da Tua chegada até aos nossos corações. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, fortalece-o, fortifica-o, Senhor, nesta hora, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos. Convido a Igreja, a todos que puderem, somente aos que puderem, a ficarmos de pé. Hoje eu quero trazer e partilhar convosco uma mensagem. Ela foi ministrada aos nossos irmãos em Ovar, talvez ao mês passado, creio, mas não resisti em partilhar convosco essa mensagem, porque é uma mensagem atual, é uma mensagem de edificação, ao mesmo tempo uma mensagem de exortação. E o tema da mensagem é uma mensagem profética sobre a volta de Jesus. E nós estamos aguardando a volta de Jesus. E digo-vos, meus amados, como igreja nós devemos amar a volta de Jesus. Amar a volta de Jesus. E vamos abrir um texto no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, um texto muito conhecido sobre a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25. E convido um irmão ou uma irmã que sinta no seu coração partilhar a leitura do versículo 1 até ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo toquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e dantes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Obrigado, Irmino. Aqui no versículo 7 há uma palavrinha apenas como nota. Podem sentar-nos. Apenas como nota só de reflexão, serve de reflexão. Uma palavrinha que diz prepararam-se. Prepararam. É uma palavra que do grego quer dizer embelezar, arranjar, decorar, suprir, adornar, colocar em ordem, ou seja, à luz da palavra de Deus, é estarmos preparados então para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mais do que nunca, esta mensagem
tem que ser uma mensagem bem vincada e ecoada, que chega até ao mais profundo do nosso coração. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, vamos citar juntos este versículo, 1 de João, no capítulo 2, versículo 18, João já nos exorta desta forma. Vamos ler juntos este versículo. Juntos? Filhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Meus irmãos, atualmente nós ouvimos as notícias, a rádio, os jornais, pela internet, tudo o que está a acontecer no Médio Oriente e que nos está a afetar também a nós aqui no Ocidente. A Bíblia é muito clara sobre a volta de Jesus, dando-nos todos os detalhes, todos os pormenores, como será esse grande acontecimento. Mateus capítulo 24 relata exatamente tudo o que Jesus disse aos seus discípulos. Foram palavras de Jesus. Foi o próprio Jesus. Se lerem o capítulo 24, leiam, releiam, meditem, mergulhem nesse texto de Mateus capítulo 24 e outros evangelhos, mas o Mateus foi muito mais extensivo às palavras de Jesus. E assim Jesus preparou-nos para a sua segunda volta, como está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 14, nós conhecemos tão bem este texto e citamos muitas vezes, até mesmo em campanhas de evangelização. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu queria ser mais direto nesta mensagem, mas vou ter o cuidado de deixar clara a mensagem profética sobre a volta de Jesus. Esta promessa é uma promessa central à nossa fé. Porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo voltará pessoalmente. Ele vai voltar pessoalmente. É Ele mesmo que vai voltar. São anunciados muitos falsos cristos. E digo-vos que brevemente vai ser apresentado ao mundo um falso Cristo. Mas Jesus voltará para levar os seus seguidores. E volto a dizer, sublinho, os seus seguidores, aqueles que... falta-me esta palavra. Falta-me aqui uma palavra para reforçar esta palavra de ser seguidor. Se me puder ajudar, eu agradeço. Ele voltará para levar os seus seguidores para esta morada celestial, onde estarão para sempre com Ele, e eu faço parte destes seguidores. Eu faço parte. Eu queria falar no nome da minha filha, que está presente, queria falar no nome da minha esposa e dos meus 2 rapazes e das minhas netas e das minhas noras, da minha noras e genro, futuro. Mas não posso. Não posso. A pergunta que eu faço à igreja é clara. Você é um seguidor de Jesus? Amém. Ou é apenas um frequentador? Sim, porque há muitas vidas que são frequentadores de igrejas. E são frequentadores de igrejas, participam nos grupos de adoração, participam nos grupos de louvor, até participam em campanhas de evangelização, mas são frequentadores. E a pergunta hoje à igreja é muito clara. É um seguidor de Jesus? Amém. Portanto, a mensagem atual para hoje, a igreja em Esmoriz, a igreja do Senhor em Esmoriz, deve ser então uma mensagem de alerta. Uma mensagem de alerta para a iminente volta de Jesus. E volto a dizer, para a iminente volta de Jesus. Ontem ouvi alguém que é pastor também e consagrado ao Senhor, não tenho dúvidas, gosto muito de ouvir, e até posso dizer o nome desse pastor. Ele está casado com uma portuguesa,
é brasileiro, é o pastor Rafael Bittencourt, e ele dizia: Jesus só vai voltar quando soar o som da última trombeta. Ponto final. É o que diz a palavra de Deus. Quando soar a última trombeta, Jesus vem buscar a sua igreja. Se houver aqui alguém que diga que não concorda, mas esteja à vontade, hoje eu venho para tudo. Mas eu quero que a igreja de Esmoriz esteja vigilante, meus amados, preparada para a volta de Jesus. Tudo o que eu ouço, meus amados, é claro, não há retrocesso. É o cumprimento cabal de todas as profecias no que concerne à volta de Jesus. Como o tema, então, é bastante atual, até por todos os acontecimentos, como disse, no mundo, recorrendo à palavra que foi o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e volto a dizer, releiam o capítulo 24 de Mateus. Certamente todos, creio, estarão de acordo sobre esta hora em que vivemos. À luz da Bíblia, é de facto a última hora. A última hora. Falamos na última hora porque esta parábola das 10 virgens fala-nos da meia-noite. Não é a meia-noite do nosso relógio. Não é a meia-noite de Portugal. Não é a meia-noite de Israel, que é mais tarde uma hora, creio. Não. É a meia-noite do relógio do Senhor. Os noticiários dos média, bem como toda a rede digital de notícias, dão-nos conta exatamente para o cumprimento de todas as profecias. Debaixo do texto, então, de Mateus, especialmente, então, do capítulo 24 de Mateus, gostaria de partilhar com os amados, dentro do espaço que posso partilhar convosco, 3 épocas. 3 épocas. Primeira época, do Pentecostes até ao início do século III. Foi um tempo que, à luz da palavra, um tempo do primeiro amor, caracterizado então por uma demora diária, uma diária viva, pela volta de Jesus. Neste tempo, os apóstolos, já apóstolos, e a igreja primitiva estavam tão cientes que Jesus voltaria ali, logo a seguir. Porque o versículo 1 deste capítulo 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Uma palavra profética atual. Na época então da igreja primitiva, a palavra era assim tão viva e eficaz entre os seguidores de Jesus. E digo-vos que, à luz de Atos dos Apóstolos, segundo lemos, aqueles homens não tinham as suas vidas por preciosas. Eles serviram ao Mestre. Não tiveram medo de perseguições, de prisões. As autoridades do seu tempo mandaram-nos calar. Disseram: não pregueis, não faleis mais nesse nome. E eles tiveram a ousadia de dizer às autoridades: a quem devemos obedecer? Àquele a quem vós matastes ou a vós? Meus queridos e amados irmãos, a mensagem é para hoje. Nós temos que ser verdadeiramente, temos que nos identificar com Cristo Jesus. Ou então somos meros frequentadores de cultos. Estou a ser muito claro, irmãos. Sabem, eram 5h20 da manhã. Eu vi um estouro muito forte. Parecia um foguete mesmo a arrebentar aos meus ouvidos. Eu levantei-me e fui ver se acontecia alguma coisa. Estava tudo em paz. Depois a minha esposa acordou e perguntou: ouviste alguma coisa? Não, menino, não ouvi nada. Não sei porquê, mas considero que seja um alerta. Considero que seja um alerta. Então, todas as cartas da palavra, da Bíblia,
os apóstolos escreviam sobre a esperança viva da volta de Jesus, apresentando-as às igrejas como sendo possível a qualquer momento. Estamos ainda na primeira época. Paulo, por exemplo, alegrou-se com a igreja lá em Tessalónica, confirmando aos irmãos estas palavras: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Também o mesmo Paulo escreve ao seu filho espiritual Timóteo, em 2 Timóteo 4, 8: desde agora a coroa da justiça me estará guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Portanto, amado irmão, ame a vinda do Senhor. Pergunto, será que nós amamos mesmo a volta de Jesus? E um dia destes disse assim ao meu primogênito: eu estou quase a iniciar a travessia do rio e do outro lado vai estar Jesus à minha espera. Eu esperava encontrar-te lá. Eu sei porque é que estou a dizer isto. E a minha filha sabe. E eu dizia assim: vais ser surpreendido. Amém. Graças a Deus. Sim, meus amados irmãos, nós só iremos alcançar um nível espiritual de uma vida santificada, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, se observarmos a palavra de Deus, a qual nos ensina, e tome nota, observe, quando a espera pelo Senhor receber tanto espaço no meu coração, tal como existia no tempo da igreja primitiva, isto é, saber que Jesus vem já a seguir. Viver como se Jesus viesse já a seguir. Não é como se Jesus viesse amanhã, é como se Jesus viesse já a seguir. Pedro faz esta afirmação que ajusta-se perfeitamente a esta parábola de Mateus capítulo 25, a qual nos revela quanto no tempo dos apóstolos este sentimento era de tal forma imbuído pela expectativa da volta iminente de Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. É uma palavra que merece ser muito bem refletida. Portanto, desse modo, ou de que modo as virgens foram ao encontro de Jesus? E aqui são as 10 virgens. Então, as 10 virgens. De que modo é que as virgens foram ao encontro do Senhor? Com as suas candeias acesas. Com as suas candeias acesas. Isso simboliza a palavra profética que a nossa luz deve ser colocada no velador. O mundo lá fora tem que saber quem eu sou. Eu não quero saber se o mundo sabe, se ou não sabe, se eu sou José Maria, se eu sou pastor da igreja, se eu sou outra coisa qualquer, não importa. O mundo tem que me conhecer como sendo um seguidor. E eu tenho que refletir Cristo em mim. Se eu não refletir Cristo em mim, deixa-me dizer, sou apenas um frequentador de cultos ou de igrejas. Amém, igreja? Portanto, a exortação de Jesus é esta: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa
e chegando-se os servirá. Lucas capítulo 12 e versículos 35 e 37. Sabem, quando eu acordei com aquele espécie de foguete, eu vou-vos dizer, confesso, apenas uma partilha minha convosco. Eu sinto que quando a trombeta soar, nós vamos ouvir a trombeta soar e vamos ao encontro de Jesus, no abrir e fechar de olhos. Está preparado para isso? Sem dúvida. A época da igreja primitiva era fortemente caracterizada então pela espera do Senhor, porque todas estavam assim com as suas lâmpadas acesas. Segunda época, e o relógio não me vai deixar, mas eu vou fazer os possíveis para partilhar convosco. Rapidamente então esta época foi considerada pela perda do primeiro amor, simbolizando o sono espiritual. Rapidamente assim este primeiro amor de Jesus, a sua palavra, foi se extinguindo ao longo dos tempos. Houve um esfriamento na espera da sua volta, levando a um adormecimento da igreja. Esse período é descrito na palavra no versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Digo, todas as 10 virgens adormeceram. Não foram só as 5 virgens. As 10 virgens adormeceram. A igreja adormeceu. É importante nós observarmos então a palavra. Na carta aos Efésios, a igreja aos Efésios, no livro profético de Apocalipse, ou no livro da Revelação do Senhor, alertou-nos para esta realidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Esta carta foi dirigida à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, depois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É importante nós observarmos a palavra. E após a morte dos apóstolos, a esperança em relação à volta de Jesus começou a extinguir-se no coração dos crentes cristãos da Igreja do Senhor. A Igreja começou a marcar passo. A Igreja começou a viver uma religião. A Igreja começou a ver os rudimentos. Embora Paulo fizesse sempre esta exortação para que os crentes em Jesus Cristo não perdessem tempo a discutirem os rudimentos do mundo. Certamente ainda havia muita atividade, todavia a espera ardente neste primeiro amor de uma noiva pelo seu noivo começou a enfraquecer, e foi assim, com a espera, a igreja adormeceu. Compreendemos então que o Senhor Jesus estava a dizer à igreja de Éfeso, desta forma, parafraseando: tu não és mais como uma virgem ou uma noiva que vai ao encontro do seu noivo com a lâmpada acesa. Abandonaste o primeiro amor, mesmo possuindo a palavra profética. Mas de que te serve se tu não a utilizas para eliminar os teus passos, para vires ao meu encontro? Por isso, arrepende-te. Na história da igreja, as coisas desenrolam-se exatamente como está descrito. Aqui, de uma maneira, de facto, figurada. Jesus tardou. Aos nossos olhos, Jesus parece tardar em voltar. Assim, o cristianismo foi tomado de um sono espiritual que fez adormecer todas as esperanças pela volta do Senhor. E digo-vos, esta palavra de cristianismo hoje está misturada com o mundo, e verdadeiramente o cristianismo apenas é um nome. É o rótulo de Jesus Cristo. É um rótulo de Jesus Cristo. Convém a Igreja de Esmoriz também meditar nesta realidade. Portanto, os crentes cristãos em Cristo deixaram de vigiar. Sim, na verdade, deviam ter feito. E é imperativo a Igreja ter presente. Devemos estar vigilantes. Já na antiga aliança, Deus assim fazia através dos seus profetas para que o povo estivesse vigilante.
Lucas escreve em Lucas 12:35: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Marcos 13:35-36 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Terceira e última época é o avivamento espiritual. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos a viver a última época. Convém nós, de facto, estarmos empenhados neste avivamento espiritual. Ou, se quiser, muitos dizem reavivamento. Quando é um reavivamento, quer dizer que a igreja já esteve avivada, adormeceu e é necessário reavivar. E deixem-me dizer-vos claramente, esta igreja já viveu um período de grande avivamento e adormeceu. Não pode. Hoje queremos ouvir um amém na igreja. Perdoem-me, meus irmãos, mas eu tenho que ser direto. Se me quiserem apontar o dedo, apontem-me. Mas digo já, apontem ao Senhor, porque é isto que tem que ser dito à igreja. Hoje não se ouve um amém na igreja. Não se ouve um aleluia na igreja. Se ouve, é muito tenue. Ou vivemos o Evangelho, ou não vivemos o Evangelho. Acordem, igreja. Acordem, despertem, igreja. Agora, puxei da minha memória um pastor também que ouço, é pastor, é jornalista, é professor, tem uma série de facto mas ele apenas se identifica como pastor. E ele, quando está a dar as suas notas, e ele, desculpa, mas é assim, ele diz: igreja, então, perdoem, mas é assim, quem está na frente que sente. A igreja está tosquenejando. Eu sou a igreja também, irmãos. Não esqueçam que eu não estou só a falar para vós. Eu também estou na igreja. E preciso ser reavivado. Preciso ter consciência que estamos a viver esta terceira época. Nesta época situa-se o final do tempo da graça, chamado o tempo do fim, a última hora. O versículo 6 e 7 desta parábola das 10 virgens diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Meus queridos e amados irmãos, estamos então prontos para nos levantarmos e prepararmos as nossas lâmpadas. As 10 virgens eram damas de honra que esperavam para se juntar aos convidados da festa e participarem assim naquela festa de casamento, provavelmente. Todavia, na parábola, devido à demora do noivo, 5 delas não estavam preparadas. Tinham as candeias acesas, é certo, mas não tinham azeite suficiente. Estavam quase sem azeite, era tarde demais. E sem aquele azeite necessário, não podiam unir-se, juntar-se às outras, porque tinham sido, de facto, mais prudentes. Isto significa que quando Jesus voltar para levar a sua noiva, nós devemos então estar preparados. Lá está, preparados. Versículo 7 diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. A preparação espiritual não pode ser comprada. A preparação espiritual não pode ser emprestada. De forma alguma, muito menos no último minuto. O nosso relacionamento com Deus é pessoal, é individual, uma intimidade com Deus. Pertence somente a cada um de nós manter este relacionamento. A igreja, se concorda comigo, diga amém. Amém. No decorrer então dos últimos séculos, decorreram vários avivamentos da igreja, sobretudo a partir do final do século XIX. Houve alguns que foi só palha, mas pronto. O que importa é que haja alguém que deu início a um despertamento para a igreja acordar. Não é? Alguém que faça tocar alguém do irmão que está a desquenejar e toca assim, não é? Às vezes sentimos ao nosso lado alguém que está assim a dormir, não é? Tocamos assim levezinho, não é? É ou não é, irmãos? É isso que nós temos que fazer espiritualmente. Digo-vos, meus amados, jamais que haja o sentimento de ter este gesto. Jamais, em nome de Jesus, não faça este gesto. Isto é proibido à luz da Bíblia. Sabe porquê? Porque eu estou a apontar a Alzira,
mas tenho aqui estes a apontar para mim. Perdoa, Almózira, mas é apenas um exemplo. No decorrer então destes últimos séculos, sobretudo quando começaram a haver estes avivamentos da história da Igreja, podia aqui falar em alguns nomes que foram de facto líderes, alguns deles foram verdadeiramente ungidos do Senhor, mesmo atravessando duras perseguições, bem como muitas outras adversidades, ainda à espera ardente pela volta de Jesus. E, meus amados irmãos, nós devemos ter esta espera, esta expectativa de a qualquer momento, quando abrirmos os nossos olhos, já estamos na glória. É este sentimento que eu tenho, sabe? Eu tenho o sentimento quando o Senhor vier, aquele clique, aquele a piscar de olhos, é quando eu estou a ver o mundo e quando abrir os olhos já estou com o Senhor. É essa a expectativa que eu tenho. Sim, amada noiva de Jesus em Esmoriz, realmente nós estamos muito perto da hora da meia-noite. E quando só virá o grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Esta exclamação é o soar da última trombeta. Vivemos sem dúvida a hora do fim, é quase meia-noite. Eu não posso dizer que já é meia-noite, é quase meia-noite. E quem está preparado com o azeite necessário na sua candeia? Todos podemos dizer, eu estou preparado, pastor, mas temos o azeite necessário na nossa candeia? O Senhor Jesus Cristo, nesta hora do fim, chama-nos então a atenção e faz-nos este alerta para os acontecimentos, estes acontecimentos mesmo que estamos a assistir, que dão conta da hora do fim. É como se ouvíssemos mesmo este soar, não é? Este soar desta trombeta a tocar, não é? Eu recordo que no Apocalipse fala em 7 trombetas, não é? 7 trombetas. Eu não vou falar nas trombetas. Mas esta nota ou este toque é atual, é quase meia-noite. A igreja, é quase meia-noite. A última trombeta está prestes a soar. Sabem, há uma frase de um coro que nós cantamos: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Muitos estão indo para o túmulo sem esperança da salvação, para encontrarem-se sem a esperança deste encontro com Jesus. Compete-nos a nós também, e isso também faz parte da preparação da igreja. Eu ontem mesmo, meus amados, quando estava meditando alguns coros, o último coro pelo menos que passei, não sei se algum de vós ouviu o programa meditando, mas o último, quando Jesus estendeu a sua mão. Havia uma frase sobre aquele coro que dizia assim: muitos aceitaram Jesus ao ouvir este corinho antigo, quando Jesus estendeu a sua mão. E isso é vigiar. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E, meus amados, nós vivemos de facto a última hora. E anunciar o Evangelho também é estarmos vigilantes. Ao longo da história, muitos tentaram determinar a volta de Jesus, sem sucesso, porque Jesus disse: se do dia e da hora ninguém sabe, só o Pai, nem o Filho sabia. Jesus disse: vigiai, vigiai. Este é o desafio que o Senhor Jesus Cristo deixa hoje, esta manhã, à igreja aqui em Esmoriz, para esperar pelo Senhor. O Espírito Santo, então, esta manhã revela que todos nós, deixa-me refazer a frase. O Espírito revela que nem todos nós estamos preparados. Nem todos estão preparados. Não sou eu quem o digo. É à luz da Bíblia. Nem todos estão preparados. Nem todos estão, de facto, vigilantes. Ainda há tempo. A palavra de Deus faz muito mais este alerta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Conclusão
desta mensagem. E fechou-se a porta. O que diz nesta parábola das 10 virgens, a parte B do versículo 10. E fechou-se a porta. Uma porta oferece a oportunidade de entrar ou ficar de fora. Jesus disse: eu sou a porta. Esta é a porta da salvação. Ainda está aberta para todos os que quiserem entrar. Meus amados, a hora é de estarmos vigilantes. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 24, e do versículo 32 a 39, que mais uma vez vos recomendo a ler, ele disse esta palavra, só que vou aqui extrair este texto todo, esta palavra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Na Bíblia, a figueira refere-se à nação de Israel. Eu não quero saber se o algoritmo do YouTube, que há palavras que faz alertas, mas pronto. Na Bíblia, a palavra figueira refere-se a Israel. Temos que olhar para Israel e ver o que está a acontecer. A figueira, então, que nos fala desta nação, e esta palavra não é só para os de fora, não é só para o mundo. Especialmente esta palavra é para a sua igreja. Jesus falou claramente para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e comerciarei ele comigo. Jesus falou esta alerta à última igreja do Apocalipse, à igreja de Laodiceia, que, segundo alguns teólogos, refere-se à igreja dos últimos dias, à igreja dos nossos dias. Portanto, não perca tempo com os rudimentos da religião. Não vale a pena, irmãos. Muitas vezes a igreja perde tempo demais com rudimentos religiosos. Isso é outro tempo. O que importa é nós corrermos, termos a nossa candeia preparada, acesa, à espera do noivo. Estarmos à espera do noivo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência esta carreira que nos foi proposta, como foi escrito aos Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Importante a reter desta mensagem, e com isto vou terminar. Há somente duas portas. Há somente duas portas. E estas duas portas, por enquanto, ainda estão abertas. À luz da Bíblia, da palavra, em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Estas duas portas estão abertas. A porta estreita e a porta larga. A pergunta baseada então nesta mensagem é: qual é o caminho que está a percorrer? E por qual porta você vai entrar? Sim, porque também há dois caminhos. Há o caminho de Jesus, que é estreito, onde vamos encontrar, de facto, muitas dificuldades, porque Jesus preparou-nos. No mundo vocês vão ter aflições, tendo bom ânimo. Eu venci-as, vós também vencereis. Há também o caminho largo, não é? Caminho largo, não é? Espaçoso. Qual caminho, qual porta você está a percorrer e qual porta vai entrar? Responda a si próprio. Pastor, não é para responder a Jesus. Não, responda a si próprio. Olhe para dentro de si e veja se está a trilhar o caminho estreito para entrar pela porta estreita. Convido a lermos juntos e de pé, e depois cantaremos A Noiva é a Igreja, mas convido todos juntos a lermos Apocalipse capítulo 22 e versículo 12, juntos,
e depois vamos cantar também juntos A Noiva é a Igreja. Esta palavra foi dada ao apóstolo João, revelada diretamente de Jesus para João. João foi uma testemunha ocular. Sabe, eu dou muita atenção e não desvalorizo quem teve revelações do Senhor, mas eu dou atenção àqueles que foram testemunhas de Jesus, que ouviram diretamente de Jesus estas palavras. Juntos? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Reflita. Viva verdadeiramente como se Jesus viesse já a seguir. A noiva é a igreja. A noiva é a igreja e o noivo é Jesus. A noiva vai subir revestida de poder, de pureza e santidade, de amor e esplendor. Jesus, que é o noivo, está a preparar de facto a sua igreja para a levar para si, uma igreja pura, sem mancha, sem nem ruga e nem pecado, uma igreja lavada pelo seu sangue. Vamos cantar este corinho e assim levarmos esta palavra viva no nosso coração. No final vou pedir a alguém que possa levar a sua voz ao trono da graça e orar ao Senhor. Quem puder começar, pode começar. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. A noiva vai subir, uma vida, eleva a sua voz ao trono da graça, pedindo ao Senhor que nos ajude a estarmos vigilantes e que as nossas candeias possam estar preparadas. Ó Deus, louvamos, Senhor, te damos graças, Senhor amado, ó Deus, pela Tua palavra e por esta alerta, Senhor amado, às nossas vidas, Senhor, porque realmente estamos vivendo nos dias, Senhor, ó Pai querido, e que possamos, Senhor amado, soar aquela campainha de alerta, Senhor, para que, Senhor amado, estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Ó Senhor, ateia fogo nos nossos corações e dá-nos, Senhor, aquele avivamento, aquele despertamento, aquele acordar, Senhor, para Ti, Senhor, para que vivamos uma vida, Senhor, de santidade, porque sem a qual não, Senhor, deveremos, Senhor. Pai querido, abençoa o Teu povo.
para que o teu povo seja alertado, Senhor, para ser a verdadeira noiva de Cristo, esperando o noivo, ó Senhor, todos os dias, vigiando e orando, para que não caiamos em tentação. Amém. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser um reflexo, Senhor, de Ti, Senhor amado, e que o mundo veja em nós, Senhor, Cristo no nosso coração. Amém. E possam glorificar a Deus. Amém. Pai, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, Amém. eu oro por Ti. Amém. Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, as vidas que esta semana completaram mais uma primavera de vida, pedindo, Senhor, uma bênção, Senhor, uma prenda de aniversário para as suas vidas, uma prenda de saúde física, de saúde emocional, saúde espiritual, Senhor, e que estas vidas estejam de facto abraçadas por Ti. Apresento diante de Ti, Senhor, a Dona Benilde, que é mãe do Fernando, Senhor, que a Dona Benilde possa de facto conhecer-Te como Senhor e Salvador da sua vida. Abraça a sua vida. O Manel, Senhor, também marido de Maria José, Senhor, que ele possa se lembrar, Senhor, dos tempos em que frequentou a Tua casa, Senhor, e de facto ele possa também ser abraçado por Ti, Senhor. O Marco Paulo, Senhor, meu sobrinho, filho da nossa irmã Micas, Senhor, quando aquele jovem ainda adolescente, a forma como ele, Senhor, Te servia, Senhor, nesta casa, Senhor, que ele possa se lembrar desses momentos, Senhor, e a Tua palavra possa germinar no seu coração. Há também o Teu servo Emanuel, Senhor, que Tu possas abraçar a sua vida, Senhor, e o possas ungir e capacitá-lo, Senhor, para a Tua obra, em nome de Jesus. Também, Senhor, a Laura, que é a nora da nossa irmã Sonzinho e Daniel, Senhor, que Tu possas, Senhor, abraçar esta vida, Senhor, e que a Laura possa, na verdade, também ser abraçada por Ti. Oro agradecido por estas vidas, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados irmãos, sejam então todos vigilantes. E se, porventura, o azeite das vossas candeias estiver a falhar, ainda têm tempo, mas corram agora para comprar o azeite.